Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem a parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos receber a cientista e ambientalista Karen Bruning, que criou o Play Recycling, que é nada menos do que uma plataforma ambiental. Ela que é doutora pela Universidade de Heidelberg e tem tantas outras coisas que a gente não sabe. Por exemplo, se é mais fácil pronunciar corretamente o sobrenome dela ou o título da tese de doutorado. Qual é mesmo? Síntese de dendrímero de carboxiloxanos. Então fique aí porque vem coisa muito boa para você aprender. Obrigadíssimo, Karen, pela sua presença, pelo seu tempo. Eu é que agradeço, Nelson, a oportunidade de estar aqui falando com vocês e com os espectadores. Vamos falar dessa plataforma que você criou? Como é que ela funciona? Qual é o propósito? E de onde que saiu essa ideia? É, o nome da plataforma é Play Recycling, né? O programa da Play Recycling é um programa de educação ambiental infantil que pega crianças de 2 a 12 anos. Nós escolhemos essa faixa etária porque É justamente porque justamente essa faixa. é a faixa etária em que o cérebro da criança é uma verdadeira esponja, né? E nós acreditamos que é importante que a gente crie um condicionamento, né, nos indivíduos, de forma que todas essas questões ambientais, relacionadas ao meio ambiente, de um modo geral, não sejam fatores de estresse, mas sim sejam vistos com naturalidade como algo que a gente tem que preservar, que a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida da gente, né? Então, a nossa plataforma, o nosso programa de educação ambiental infantil, ele é único no país, ele é inédito, né? Ele tem duração de 3 anos. Nós acreditamos que essa educação ambiental ela deve ser feita durante um período longo, não em algumas semanas, né? Mas de forma gradativa. O programa ele vai trazendo conhecimento de uma forma crescente. A gente começa, né, de uma forma mais simples e aí vai aprimorando E cada vez qual é o mais. critério de eleição desses alunos? Quem pode fazer o curso? Como é que aciona a plataforma? A plataforma ela é totalmente online, né? Nós escolhemos fazer né, disponibilizar o material Ela é totalmente. aberta? é, Não, ela é paga, né? Ou seja, só quem realmente acessa o programa tem direito a acessar o programa que acessa a plataforma. Para as escolas públicas, nós disponibilizamos o programa gratuitamente. Então, as escolas que aceitam aplicar o nosso programa, elas recebem o programa gratuitamente, têm acesso gratuito. As escolas particulares, não, elas pagam, né? E, é, e a- Quantas escolas você já tem conveniada hoje? olha, Públicas e privadas? olha, nós atendemos já mais de 2.600 alunos. 2.600 É, é um número considerável, né? e isso em 7 estados e 11 cidades no Brasil, né? A maior concentração de alunos nós temos em Campos do Jordão, onde nós temos tanto a rede pública toda aplicando o nosso programa, tanto para a educação infantil, 100% da rede pública? 100% da rede pública, para a educação infantil e Fundi 1, né? Fundamental 1. Nós temos ainda Foi um projeto piloto? Não, na rede pública foi um projeto piloto inicialmente, né? E aí foi se expandindo. Nós começamos né, com Fundi 1, com o Fundamental 1, né? E depois nós expandimos também para a educação infantil. Mas antes de nós chegarmos à rede pública, nós fomos para as escolas particulares, e antes de chegarmos nas escolas particulares, nós passamos praticamente um ano fazendo um laboratório, né? Que foi
porque nós tínhamos essa ideia, né? Assim, voltando para a sua pergunta anterior, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Sim. Porque eu, na realidade, como você disse, eu sou química, né? A minha tese tem um nome complicado porque foi na área de química sintética, né? Me formei em química na Alemanha e eu trabalhei sempre na indústria farmacêutica em desenvolvimento, no desenvolvimento de produtos. Eu E- ia entrar nessa pergunta depois, mas vamos aproveitar o embalo e aí eu já emendo e te pergunto o que te levou a deixar a indústria química e ir para a área ambiental? Exato. Parece estranho, né? Mas assim, é, como eu trabalhei sempre Dinheiro não deve ser, seguramente. né, eu sempre trabalhei com desenvolvimento e sempre gostei muito de desafios, né? Sempre gostei de trabalhar com coisas inéditas, né? Formulações de produtos que ainda ninguém tinha feito, né? Aqui no país. E aí, né, chegou uma hora que eu disse, não, agora eu acho que o planeta está precisando de desenvolvimento de seres humanos melhores, né? Aí, ou seja, a ambição foi maior ainda, porque desenvolver ser humano é bem mais Você complicado. acha que pode ser mais útil na área ambiental? Eu acho que é o que a gente está precisando com certeza, né? Que as pessoas realmente tenham uma percepção do seu entorno diferente da que vem sendo propagada nos nas últimas décadas, principalmente, né? Com consumismo exagerado e isso que a gente está vendo, né? O mundo civilizado muito focado só no eu, né? E não Essa no questão do nós. consumo consciente, então, tem um espaço grande ainda para ser debatida e levada, né? Com certeza. Eu acho que a questão da sustentabilidade é uma questão de bom senso, né? Quando a gente fala de ESG, né, ou de os três pilares da sustentabilidade também, né? É, isso é uma coisa que, na realidade, é só uma questão de bom senso e de coerência, porque se a gente parar para pensar, né, as nossas mães praticam sustentabilidade com a gente desde que a gente é pequenininho, né? Escove seus dentes, porque senão a sustentabilidade da sua boca não vai durar muito tempo. Não, a criança tem que ter acesso à escola, a criança tem que ter isso, tem que ter aquilo. Para quê? Para que ela se sustente, não é? Para que haja. Então, é uma incoerência que hoje em dia a gente precise martelar isso na cabeça das pessoas, porque isso deveria ser uma coisa já introjetada, né? Eu preciso cuidar do meio ambiente, o meu meio ambiente não é só a natureza, mas são todas as pessoas em torno de mim, não só na minha casa, mas no meu trabalho também. Aí a gente está falando de ESG social, né? Porque senão isso não se sustenta, né? Isso simplesmente não se sustenta, né? E- As populações originárias, elas já trazem isso Exatamente. Numa desde cultura. lá de trás, uma Exato, cultura tranquila, e exatamente. elas agem naturalmente, né? Ou É, seja, a natureza faz parte da vida delas. exatamente. Elas têm a plena noção de que o entorno é, é elas, né? O entorno é parte delas, né? E E nós vamos ter que caminhar nesse sentido. eu acredito que o mundo civilizado está primordialmente no momento focado em dinheiro, né? Não que o lado financeiro não seja bom, claro que é, mas isso tem que ser direcionado para uma situação sustentável, como a gente está dizendo, né? Precisa-se de dinheiro para financiar pesquisas, é claro, né? E essas pesquisas, no momento, por exemplo, contribuem para que a gente tenha comprovação de que a gente pode ter ciência aliada à floresta, ciência aliada à bioeconomia. Então, não voltar simplesmente, por exemplo, o financiamento, né, para coisas que não vão se sustentar a longo prazo, Ao né? longo da história, a destruição de florestas, já que você está falando do tema floresta, ela foi negligenciada por ignorância ou por má fé?
Não, eu acho que inicialmente não existia tanto conhecimento, né? Então, por exemplo, né, lá quando se começou a devastar florestas na Europa, por exemplo, né, que é uma coisa que muitas vezes é usada como argumento aqui, né? Nós somos um país mais jovem, né, do que os países europeus, né? E aí a gente ouve, mas os europeus devastaram as suas florestas e agora a gente Não não ter uma pode. floresta nativa em pé. Exato, uma floresta primária, mata primária. Gente, mas naquela época o nível de conhecimento era outro, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um outro nível de conhecimento e a gente não precisa repetir os mesmos erros, né? Então, eu acho que Ou isso é talvez não temos o direito, né? Por ter esclarecimento suficiente, né? exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que o Brasil agora na COP vai defender, né? É justamente a bioeconomia, né? E a participação, como você disse, Nelson, das populações indígenas, né? Dentro desses debates, de uma forma bem central, isso é uma coisa inédita, né? E eu acho que isso é uma das coisas que vai ser um legado dessa COP, É um né? momento importantíssimo, né? Importantíssimo. Você é otimista com a COP30? Eu sou sempre otimista. Eu acredito que se a gente não for otimista, o lado ruim já ganhou. Então, eu acredito que realmente existe um potencial dentro de cada um de nós que pode fazer coisas fantásticas para o bem, né? O fato de ter sido confirmada a presença do primeiro-ministro do Reino Unido, que politicamente é extremamente relevante, isso dá um empurrãozinho a mais na COP30? Eu acho que a presença dos países ricos, né, em relação, dentro de toda essa discussão, é fundamental, principalmente para essa questão do acesso à captação De de recursos. recursos, né? Ter acesso a financiamentos internacionais, né? Não só, por exemplo, o Fundo Amazônia, que o pessoal fala muito, né? Pensa muito, né, na questão do Fundo Amazônia, que deve ser ampliado, né? Mas também no fundo de perdas e danos, né, que eles chamam de loss and damage, né, quer dizer, é aquele fundo que já é para remediar as desgraças que já ocorreram, né? Mas, enfim, é importante que, até por uma responsabilidade histórica mesmo desses países, né, e por uma questão de justiça climática, que os países ricos realmente se manifestem e que vejam, E né? que assumam um certo nível de comprometimento, né? Exatamente, Porque não exatamente, adianta nada chegar lá, assistir e ir embora, né? exatamente. A Agora, fazer turismo só vão perder tempo, né? exato, e por outro lado, também é importante que o Brasil mostre os resultados, né? De redução do desmatamento, do reflorestamento, isso de uma forma muito transparente, né? De uma forma, eh, aliás, a posição do Brasil sendo o anfitrião da COP30, toda a imagem que o Brasil vai passar como um todo, né? Não só com o discurso, né? Do que nós já fizemos, do que nós queremos fazer, né? Mas também a imagem local, né? O que é a infraestrutura que vai ser disponibilizada lá em Belém, né? Como vai ser o tema mobilidade urbana, né? Para as pessoas que vão estar lá participando da COP, como é que vai ser o deslocamento dessas pessoas, essas pessoas vão ter acesso, saneamento é uma Você, questão. eu ia te perguntar, você como cientista, não te incomoda saber que existe 50% do país a descoberto com rede de esgotos, Sem dúvida. enquanto a gente fica discutindo outras questões Não, sem sobre dúvida. Copa do Mundo de futebol, sobre influenciadores, não sei o que, não sei o que lá. Sem dúvida. É por isso, Nelson, que assim, no programa que nós criamos da Play Recycling, nós tratamos de sustentabilidade, porque você me perguntou, né? Isso te incomoda, quer dizer, algo que mexe com o meu interior, né? Sim, sim. No nosso programa, nós tratamos de sustentabilidade não só
pelos 3 pilares da sustentabilidade, né, ambiental, social e econômico, mas também o que nós chamamos de sustentabilidade interior, aquilo que realmente nos Como é que faz é mal. isso? Interessante. É, Sustentabilidade interior. são 3 pilares também que nós escolhemos, né, para chamar de sustentabilidade interior, que é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Nós chamamos isso dos 3 pilares, interiores de sustentabilidade. E nós trabalhamos isso ao longo de dos 3 anos, Você mas, podia pontuar cada um deles? eh, o programa, Não, os três. os 3. Então, quando a gente fala de conhecimento, nós falamos sempre da busca por conhecimento. Tá. Ou seja, não adianta a gente ficar sempre, por exemplo, a professora, vamos supor, dá um tema para a criança. A criança precisa ser instigada a questionar aquilo, né? A desenvolver o tema. A buscar cada vez mais conhecimento, de forma que ela, até o momento em que ela se sinta, não, mas agora realmente eu entendi. Não simplesmente engolir aquilo como de uma forma etérea, assim, de uma forma. Uhum. O autoconhecimento a gente trabalha, né, no nosso programa da seguinte forma, através de dinâmicas e práticas ali com os coleguinhas, de forma que as pessoas analisem o que que elas sentem dentro de uma determinada situação ambiental, que é exatamente o que você me perguntou, né? Poxa, mas isso me incomoda. Se te incomoda, o que que você vai fazer para isso? Você acha que o seu coleguinha tá legal dentro dessa situação? Poxa, mas se o meu coleguinha não ficar bem durante muito tempo, eu não vou ficar bem, não é verdade? Então a gente tem que começar a buscar esse olhar. E aí, como é que eu deixo o meu coleguinha legal? Se eu praticar o bem, né? Então, é uma coisa que até está em tudo que é adesivo que a gente vê aí, né? Bom ser do bem, né? Todo mundo sabe disso, né? Que tal a gente realmente começar a ter consciência de que a gente precisa realmente praticar isso, né? De forma, ou seja, a gente busca introjetar determinados conceitos de forma que a gente possa falar de ESG com uma criança de 3 anos. E ela vai absorver se ela estiver Exatamente. dentro de um programa Dentro semelhante. desse Esse daí. contexto. Aham. Exatamente. E como é que se educa os pais, hein? A gente está falando das crianças, Ah, isso, mas isso é um desafio, Nelson. a gente está pulando aí um degrau importante. É uma coisa interessante no nosso programa que a gente. Criança tem a cabeça limpa e aprende rápido, né? Exato, é. É uma coisa interessante porque nós temos dentro do nosso programa, nós temos indicadores, né? E esses indicadores são gerados, são 6 indicadores, macroindicadores, e esses indicadores são gerados a partir de microindicadores. E aí a gente, logo que começou com o programa, a gente notou que a gente tinha uma nota baixa sempre ali, nos pares, no impacto que a gente estava causando. Não era uma nota baixa, mas uma nota mais baixa, quer dizer, era 8, mas a gente queria 10, né? Aí nós dissemos, bom, então temos que começar a puxar a família para isso, né? Ou seja, Acho que esse é o ponto fundamental, né, para se é, feitar o projeto. exato, Eu te dei um corte porque a gente precisa fechar o primeiro bloco, tá joia. enquanto nós vamos pensando em como serão esses indicadores, que níveis de profundidade que eles atingem para se chegar ao resultado pretendido. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos com Karen Bruning no segundo bloco. Karen, me diga uma coisa. A gente estava falando de educação das crianças e aí entramos o que fazer com os pais. Exato. Como é que é esse processo de inserção dos pais dentro do programa?
Pois é, nós observamos que nós tínhamos uma certa dificuldade inicialmente de atingir os pais, porque existe uma mentalidade já cristalizada. É preciso ver que os pais eles não cresceram nessa realidade com esse nível de informação, né, sobre, sobre questões ambientais, como essas crianças agora estão crescendo, né? E aí nós São começamos. realidades bem diferentes, né? É, porque, né, se a gente parar para pensar, por exemplo, quando esses pais nasceram, os pais deles, né, fumavam em ambientes fechados, né, por exemplo, né? Eram coisas assim que hoje em dia é absolutamente impensável, né? O máximo que se fazia de ecologia era botar um feijão no algodãozinho e molhar todo dia. Pois é, exatamente. Então, a gente foi e disse, bom, então a gente precisa puxar os pais. Como é que a gente vai puxar os pais? Vamos começar a fazer oficinas. E aí nós falamos com as escolas e organizamos várias oficinas. Mas aí tem um ponto importante. Essas oficinas, elas não foram as mesmas em todas as escolas, porque as escolas, elas têm níveis socioeconômicos diferentes. E você adequava para cada Exatamente, escola. exatamente. Aliás, de um modo geral, o Você programa. deve ter uma equipe multidisciplinar, eu imagino, Temos, né? temos. Aliás, essa questão da flexibilidade da Play é uma coisa que a gente preza muito. Por quê? Porque quando nós começamos com o programa, a oferecer o programa para escolas, é, a gente notava que, mais um assunto, porque isso foi praticamente na época da pandemia, né? A pandemia tinha acabado, a Play Recycling foi criada no final de 2021, quer dizer, em plena pandemia. Então, o grau de estresse, principalmente dentro das escolas particulares, era enorme. Aí você vem e chega, você vai falar de meio ambiente, eu não sei nem se eu vou conseguir fechar a folha, se eu, né, porque o índice de inadimplência era muito alto das escolas particulares. Enfim, o caos. E aí nós criamos justamente um programa que ele se adapta à grade curricular, e ele é moldável, ou seja, ele pode ser aplicado tanto numa aula de matemática, inserido dentro de uma aula de matemática, de português, de geografia, de ciências, né? Então, essa flexibilidade é uma coisa muito importante para que os professores não pensem, meu Deus do céu, agora eu ainda tenho que me aprofundar nesse assunto. Não, o programa está pronto, os planos de aula estão prontos e temos várias opções dentro do próprio plano de aula. Até porque você vai encontrar professor em situação análoga aos pais, né? Que ele teve Exatamente. zero de educação ambiental E que acha que, aliás, isso que a gente estava e conversando. agora ele precisa ensinar uma coisa que ele não aprendeu lá atrás. Exatamente. Aliás, uma coisa que a gente estava conversando aí durante o intervalo, né, Nelson, é que nós ouvimos isso em alguns momentos. Exatamente. Mas educação ambiental, cara, educação ambiental a gente já faz. Ah, é mesmo? O que que vocês fazem? A gente faz horta, mas horta o planeta faz há milênios. Só que tá desse jeito. Não é? Então, educação ambiental, não que horta não faça parte. Horta é uma coisa Mas importante. não só, né? Exatamente, mas educação ambiental vai muito além disso, né? E o problema é que realmente as informações, elas estão muito espalhadas, elas estão muito, né? E Vamos falar de mensuração? Como é que você mede a absorção do conhecimento da criança? E agora eu estendo, e dos pais. Como é que exato. vocês monitoram se vocês estão no rumo certo, se para aquela determinada escola teve um índice de aproveitamento muito diferente de uma anterior? É, Como é que é essa questão, digamos assim, mais técnica? nós temos pessoas nossas, né, que vão periodicamente às escolas, fazem visitas às escolas, conversam com diretores, com coordenadores, com os professores, observam as crianças, o comportamento das crianças. E aí elas vão recebendo notas, né? E aí essas notas, Individualmente? cada escola recebe uma nota em vários critérios, né? Nesses indicadores que nós temos. Tá. E aí nós então, a partir disso, sabemos se nós precisamos ir mais numa direção ou noutra direção. Por exemplo, um dos indicadores também era facilidade de ter, de lidar com a plataforma, né? Plataforma digital.
Algumas escolas, inicialmente, por terem, até serem mais humildes, os professores tinham uma certa dificuldade. Então, nós criamos justamente o nosso sistema, eles podem acessar no celular, né? Vocês têm que pensar na informática também, além da Exato, causa ambiental, né? exato. E aí, as realidades são muito distintas, né? Por exemplo, algumas dinâmicas, por exemplo, vão ser feitas numa escola que fica na beira da praia. E aí, as professoras têm essa opção dentro do programa de realizar atividades na praia. Outras vão ser completamente diferentes, né? Então, isso tudo foi pensado, né? E essa preocupação sempre de não ser um fator de estresse, mas ser um fator de transmissão de conhecimento, autoconhecimento, de uma forma tranquila, né? Os pais têm um nível de conhecimento satisfatório, Isso, de uma maneira geral. varia bastante. Tem pais que, por exemplo, nós criamos uma vez numa escola um sistema de captação de água da chuva acoplado a um sistema hidropônico, né? Feito tudo com materiais baratos, reutilizáveis, de forma que não iria para mostrar para os pais e nós inclusive falamos, olha, se quiserem trazer outros familiares, tragam, né? De forma a ver que que isso é possível, né? Uma realidade simples e E que é vai, muito mais simples do que se imagina, às vezes, né? exato, e que vai trazer benefícios, né? E aí foi interessante que era uma escola pública, eu estava presente também no dia e tal. E aí eu ouvi alguns comentários, né? E aí parecia que uma das pessoas, um dos rapazes que estava lá, né, observando, disse: Poxa, eu trabalho com hidráulica e nunca pensei nisso. Olha que curioso, né? Pois é. Então, isso é uma satisfação, né? Quer dizer, né? A criança está ali tratando de um assunto que é água, né? E o pai também está sendo impactado. Então, quando a criança chegar em casa e disser, não, a gente pode fazer isso, 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 né? Com os materiais e tal, ele já não vai achar que, isso é bobagem, né? Porque ele já viu na escola que, na realidade, traz Quer informações, dizer, tendo envolvimento familiar, a coisa muda, né? muda. O nível de aprendizado e possivelmente de interesse também da criança, né? É. E também o interessante, Nelson, é que aí isso se expande, né? Porque aí o vizinho vê, né? Então você acaba impactando não só a família diretamente, mas também o Você entorno. impacta uma comunidade toda, né? Exato. O pessoal da própria escola, né? Que não só os professores veem aquilo, aplicam, tem o conteúdo da Play, Já inclusive. aconteceu o caso de vocês serem instados a fazer programas específicos para cozinheiros, para seguranças, para outras atividades que não as originais do programa? Né, já, já. Faz parte justamente dessa situação da flexibilidade, né? Por exemplo, tem escolas que. Mas, na realidade, o que normalmente acontece nessa questão das sugestões é que a gente tem uma atividade que eles querem realizar, mas eles têm uma realidade que se adapta àquela situação um pouco modificada, né? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma feira de ciências, né? Nós tínhamos. Aí eles disseram: vocês podiam fazer alguma coisa com plantas, né? Aí nós dissemos: mas nós temos um aparelho que capta a frequência das plantas e gera música. Vocês não teriam interesse nisso? Opa! Eita, Então, claro, né? E, ou seja, porque o tema da Feira de Ciências numa escola era meio ambiente, né? uhum, Nós uhum. temos realmente um aparelhinho chamado Plant Wave, que eu sou muito fã desse aparelhinho, e você conecta ali os sensores nas folhas das plantas e a partir dessa frequência gerada, né, emitida pelas plantas ali,
é captada pelo aparelho e é transformada pelo aplicativo do celular em música. As crianças devem ficar maravilhadas, E eu os imagino, né? professores, e os professores de biologia faziam fila ali para ver, né? Porque Aonde ca- você, aonde você adquiriu esse aparelho? é pela internet mesmo, mas é muito recente. Eu acho que quando eles lançaram, acho que tinham 10 mil exemplares só no mundo. E eu vinha seguindo, né, o grupo que Uhum. desenvolveu, é um aparelhinho americano, muito simples, né? Conecta ao celular, o aplicativo. E aí você pode ouvir a música da jabuticabeira, a música da orquídea, a música da leguminosa, né? Cada uma é, então assim, foi uma experiência bem bacana. E qual foi a melodia que mais te agradou? Olha, eu sou muito fã da É jabuticabeira. Jabuticabeira. Né? Eu sou muito fã dela. Tem uma leguminosa que, inclusive, ela é meio peludinha, assim, mas que tem um som tão grave, assim, bom, bom. Essa eu não gosto tanto, não. Curioso isso daí. É, Além da curiosidade em si do som, ela é capaz de gerar um estado de bem-estar em quem ouve, você pode. A música é uma delícia, né? Na que realidade, aí você já vai esticando um pouco é, mais essa questão da sustentabilidade. Fala da sustentabilidade dos ouvidos e da alma. com certeza. O interessante é que é gerado uma frequência. Então, aquilo. E no próprio aplicativo, você pode colocar vários fundos musicais em relação àquela frequência. Então, é quase como se você, fazendo uma analogia, porque eu não entendo nada de música, tá? Mas, assim, é como se você ouvisse o hino nacional, que ou seja, tem aquele padrão, né, do hino nacional, mas você pode ouvir ele como samba, como música clássica, né? Ou seja, como rock, mas você vai identificar que ali é o hino nacional. Então, aquele padrão de frequência você pode colocar dentro do aplicativo em vários fundos, né? E aí tem aqueles fundos bem zen também e tal. E isso é muito bacana porque as crianças, quando veem essa questão que a música da planta, poxa, eu nunca pensei, começa a ter um outro olhar para a planta, né? Não é um negócio que você vai pisar ou que você vai, né? Quer dizer, aquele poder de destruição vai desmontando, não é? Exato, isso é uma desconstrução, né? Uma desconstrução de imagens de que eu posso tudo em relação ao meu entorno e nada vai me afetar, O né? planeta foi feito para mim, né? É, Ele tem que estar ao meu serviço. exatamente. E a criança passa a se integrar à natureza. Exatamente. Poxa, isso me traz um bem-estar enorme. Quer dizer, eu não posso destruir isso. A partir do momento em que isso é introjetado, isso vai gerando um condicionamento, né, ao longo desses 3 anos, que depois isso se perpetua, né, ao longo da O vida. nível comportamental da criança muda, não muda? Com certeza, com certeza. De uma maneira geral, eu digo. Teve um depoimento que tá até acho que no nosso Instagram, muito muito bonitinho, assim, a gente foi a uma escola e eu fui na realidade conversar com uma diretora, e aí quando estava na saída, encontramos uma adolescente e ela 13 anos, né, quer dizer, início da adolescência. E ela foi e disse: "Ah, vocês são da Play? Nossa, que legal", e não sei o quê. Aí começamos a conversar e aí eu fiz algumas perguntas para ela. "E Uhum. você notou, e na sua casa, como é que é? E você tem irmãos?" Ela disse: "Olha, eu tenho um irmãozinho de 1 ano e meio. E ele tirava a fralda dele e ele jogava a fralda assim. Eu falo para ele, falei para ele, você não pode jogar a fralda assim, você tem que jogar no lixo. Agora ele tira a fraldinha dele e ele vai lá até o lixo e bota lá." A criancinha de 1 ano e meio. Você vê? Então, quer dizer, é como isso que a gente fala, né? Os nossos pais não disseram, você tem que escovar os dentes, e isso gera um condicionamento. Você cresce, se alguém disser para você e chegar para você e disser, olha, você não precisa escovar dente, que vai ficar tudo certo, você vai dizer, é louco, né? Isso não existe, né? E é isso que a gente é o nosso objetivo. A gente não hoje em dia é absolutamente claro para qualquer pessoa mesmo que não reconheça,
que atitudes predatórias, destruidoras, não têm futuro, independente de que ambiente você esteja falando. O ambiente de trabalho, né? Por isso que é ESG, né? A parte social do trabalho, a parte de governança do trabalho. Quer dizer, é, isso tudo, independente de se pensar só em meio ambiente como natureza, é o ambiente como um todo. E essa atitude tem que ser praticada, né, cada vez mais. Porque a gente está vendo que o mundo não está cada vez mais saudável. Não está, é verdade. Então, Está cada vez mais complicado, né? Os complicadores parece que eles aumentam, né? exato. Ou por mau uso do planeta ou por excesso de informação. Mas a sensação que se tem é que está cada vez mais difícil a Pois coisa, é, né? pois é. E aí precisamos mudar isso daí. Acho que todo mundo tem parte, né? Você leva programa para escolas. Exato. Você já fez alguma ação junto a empresas diretamente? Ainda não, porque a gente ainda não teve tempo. Mas o nosso programa, ele é Que você está focada na criança hoje exatamente, consequentemente, em familiares e tal, que a gente acabou de conversar. Quando você trabalha num ambiente corporativo, vai mudar a pegada naturalmente. exato. É. O Vocês nosso têm intenção disso? temos. Inclusive, nós temos a intenção, e isso a gente já está trabalhando para isso, porque é, é, como o programa, como eu te disse, ele é moldável, ele é adaptável a outras faixas etárias. Então, no início do ano que vem, a gente deve estar lançando também o programa para Funde 2, que é o Fundamental 2, ou seja, que são os adolescentes, que já é uma outra faixa etária. Para o ensino médio, não, porque aí já entra mais uma coisa mais profissionalizante, mais direcionada para a profissão. Mas para os adolescentes, a gente já vai estar lançando no início do ano que vem. E para adultos, a gente tem a intenção de fazer também, né, essa adaptação de colocando alguns outros temas que não se fala com criança, né, mas que são mais para o mundo corporativo, de forma que também a gente possa levar num espaço de tempo mais curto, porque naturalmente os adultos têm também, né, mais informação, mais acesso à informação, mais facilidade de buscar informação, e aí para o mundo corporativo, né, para as empresas e tal. Mas isso é muito rápido de ser feito, é muito fácil de ser feito. Vocês desenvolveram o programa aqui? Você teve alguma inspiração internacional? Você tem algum tipo de Hum. intercâmbio para trocar ideias a respeito disso? Olha, eu acho que todas as ideias que foram surgindo na minha cabeça, porque eu não sou da área de educação, né? Eu sou da área química, né? Como eu lhe disse. E é, são resultado disso, né? De tudo que eu desenvolvi, né? Eu vivi muito tempo fora, né? Observei como é que eram, por exemplo, as escolas na Alemanha, né? Então, assim, é um pupurri. E eu precisava de alguém que conseguisse traduzir para o universo da criança, ou seja, eu precisava de pedagogos, de psicopedagogos que pudessem traduzir todas essas ideias para o universo infantil. E foi isso que eu fiz. Então, assim, se você. É difícil eu te falar assim, Nelson, ah, isso daqui veio do Brasil, isso daqui veio da Quer Alemanha, dizer, ou foi um veio dos processo que foi Estados Unidos. acontecendo natural. Foi. E aí muitas informações, né? Mas eu queria realmente fazer algo inédito, algo bastante diferente daquilo que existia, né? Quando a gente estava construindo a pauta, uma expressão me chamou muita atenção: reciclar atitudes. Hum, Eu gostaria que você desse um recado final agora para quem nos assiste. Como reciclar atitudes? eu acho que a questão da reciclagem de atitudes, digamos assim, é você olhar para dentro de si e ver o que que realmente eu estou fazendo que me traz bem-estar. É útil, faz bem, é verdadeiro. Se eu continuo fazendo
coisas que realmente atendem esses 3 critérios, eu estou bem. Agora, se não, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu acho que é isso. A gente tem que parar, pensar, e isso tem a ver diretamente com o nosso entorno. Se eu não fizer isso para o meu entorno também, eu também não vou ficar bem. Então, assim, o entorno e eu somos uma coisa só e a gente tem que cuidar com muito carinho da gente. É por isso que a gente tem que olhar e repensar as nossas atitudes em relação tanto a nós mesmos quanto ao nosso entorno. Quem quiser continuar esse assunto e pegar mais alguma coisinha ou repassar o que a gente disse aqui no podcast de hoje, basta acessar @Play Recycling, certo? Certo? Falamos com Karen Bruni, a quem agradeço muito a atenção. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo e parabéns por todas as suas iniciativas em prol da humanidade. Eu é que agradeço, Nelson. Foi um prazer. Obrigada. Sucesso! E você continue com a gente, porque tem bem mais podcast por aí.